Salve, rapaziada, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. Vídeo de hoje aí com uma excelente notícia para a torcida do Vasco em relação ao jogo de amanhã. Vamos falar também sobre a crise instaurada no Bahia e no Santos aí, né, os dois concorrentes do Vasco aí nessa briga contra o rebaixamento, e também vamos falar sobre contratação para 2024, porque o Vasco fez uma consulta e já tem aí jogador com preço estipulado aí para ser contratado para a temporada do ano que vem. Então já quero convidar você, vascaíno, você vascaína que está chegando aqui no nosso canal pela primeira vez, para se inscrever, para vir fazer parte aqui da nossa família. Ó, só você correr lá embaixo do vídeo, clicar naquele botãozão vermelho escrito inscreva-se, e peço também a sua ajuda, né, a sua colaboração, deixando aquele joinha, deixando aquele like no nosso vídeo, e quem aí puder compartilhar o vídeo, né, postar nas redes sociais, Instagram, Facebook, grupo aí de WhatsApp, a gente vai ficar muito contente e agradecido com a sua colaboração, com a sua ajuda, beleza? E antes de começar o vídeo, vou deixar aquele recadão aqui, né, da nossa parceira do canal, que ajuda você a sacar o seu fundo de garantia, né, o seu FGTS, de forma antecipada em menos de 24 horas. Pois é, a empresa mais ágil faz aí, né, essa moral, dá essa ajuda para vocês. Só você entrar em contato com eles. O link está aqui embaixo, é o primeiro link na descrição do nosso vídeo. Manda uma mensagem que em menos de 24 horas você consegue ter essa grana aí na sua conta bancária. Beleza? Fechado? Então bora começar o vídeo falando aí do jogo, né, da partida entre o Vasco e o RB, né, o Red Bull Bragantino, amanhã, 9h30 da noite, né, jogo em casa, em São Januário, né. Hoje tivemos a informação aí que a Polícia Militar do Rio de Janeiro garantiu a segurança, né, entre as partidas que vão acontecer em São Januário e no Maracanã, né, lembrando que o Fluminense vai atuar lá no estádio Mário Filho, então a polícia aí falou que vai ficar tudo certo, não vai ter confusão, graças a Deus, tem que ser dessa forma, né, não vejo aí problema. Acho que os times do Rio de Janeiro não deveriam, né, ter problemas de atuar ao mesmo horário, né, briga, confusão, essas coisas tá por fora, não deveria nunca acontecer aí nos estádios aí espalhados pelo Brasil inteiro. E tem uma notícia muito boa para a torcida do Vasco. Agora há pouco estava conversando aí com pessoas de dentro do Vasco, né, que comandam ali o futebol vascaíno, e elas me garantiram que Gary Medel vai para o sacrifício, vai para o jogo, né, o Medel aí que está fazendo um tratamento intensivo ali, né, na lesão que ele teve na coxa direita, e essa pessoa me garantiu, ó, o Medel não vai deixar de ir para a partida, ele vai para o jogo, vai para o sacrifício, mesmo ali machucado, mesmo lesionado. Ele quer estar junto, ele quer participar aí, ele quer aí poder ajudar de todas as formas que ele tiver ali, né, condição ali, ou começando o jogo já como titular, ou ficando no banco de reservas, né, mas o Medel quer ir para a partida, né? Ele quer estar envolvido aí nessa decisão aí que vai manter o Vasco na primeira divisão. Outra notícia aí que pegou muita gente de surpresa, né, é a situação do Bruno Prachedes, né? Como a gente sabe, ele está emprestado ao Vasco da Gama pelo Red Bull Bragantino, e sempre que rolam, né, esses empréstimos aí entre clubes que estão disputando os mesmos campeonatos, geralmente existem cláusulas contratuais ali que impedem, né, que impossibilitam os atletas de disputar partidas contra o próprio clube, né, no caso, o caso aí do Praxedes, o Red Bull Bragantino. Mas existem também ali contratos ali que botam um valor estipulado, né, ó, se você quiser usar o jogador na partida, né, você vai ter que pagar ali um certo valor, às vezes é 500 mil, às vezes é 1 milhão, às vezes é 2 milhões, e nesse caso aí o Vasco vai pagar a multa. O Ramon Dias ali pediu, né, falou, pô, tem como levar o Praxedes pro jogo, né, a gente pode utilizar o jogador. O Vasco falou, ó, tem como, vamos ter que pagar R$1 milhão pro Red Bull, e aí o Ramon Dias falou, teria como a gente fazer esse pagamento, né? Vocês acham que vale a pena? E aí o 777 parece que acatou o pedido e o Vasco vai pagar o valor, né? Vai fazer ali o depósito, vai fazer o Pix de R$1 milhão
pro Red Bull Bragantino, para que o Praxedes possa ser escalado, né, possa ser relacionado para essa partida de amanhã. Então, assim, né, com essas novidades do Medel e do Praxedes, a provável escalação do Vasco, né, para encarar amanhã o Red Bull Bragantino deve ser a seguinte, né? No gol, Léo Jardim, que vai ser o titular do Vasco aí durante todo o Campeonato Brasileiro, né? Jogou o retorno inteiro pendurado com 2 cartões amarelos. Nas laterais, Puma Rodrigues na direita e o Lucas Piton na esquerda, dupla de zaga com o Medel e o Maicon, e caso o Medel fique no banco, o Léo seria o titular, mas o Medel aí podendo ir para o jogo, como eu antecipei aqui para vocês. Meio de campo com Zé Gabriel, Praxedes ou Jair, Paulinho Paula e o Marlon Gomes, e lá na frente Pablo Verrete e Gabriel Peck ali, né, os dois mudando, né, o Peck que inclusive no último jogo até em certos momentos estava centralizado, o Verrete caindo pelos lados, né, então os dois ali podendo fazer essa troca ali durante todo o jogo, né, para poder confundir, né, a zaga adversária na partida de amanhã. Eu tô muito confiante, cara, tô acreditando muito que o Vasco não vai depender do Atlético Mineiro, não vai depender do Fortaleza, né, acho que o Vasco vence esse jogo, acho que o Vasco tem condições sim de conseguir esses 3 pontos e se garantir por conta própria. Então eu tô aí acreditando demais nessa vitória do Vasco, já fiz a minha fezinha, né, já fiz o meu palpite esportivo lá na 1xBet, né, coloquei lá R$100 que o Vasco ganha do Red Bull Bragantino e que o Atlético Mineiro também vai ganhar do Bahia, né, jogando fora de casa. Esses R$100 que eu coloquei, se essas 2 vitórias aí do Vasco e do Galo acontecerem, vão se transformar em R$1.350, caso tudo aconteça aí da forma que eu falei. Você que quiser fazer a mesma coisa, tá confiante na permanência do Vasco, tá confiante na vitória do Galo, corre lá na 1xBet, vou deixar o link deles aqui no primeiro comentário fixado, e lembrando que se você se cadastrar e fizer o seu primeiro depósito, né, ou fizer o seu depósito até amanhã, a hora do jogo, usando o código promocional Mário Vasco, você vai ganhar um bônus promocional que pode chegar até até R$2.000. Então corre lá para tirar proveito dessa parceria. Primeiro comentário fixado, tem um link da 1xBet e o código Mário Vasco para você aí ganhar esse bônus de boas-vindas. Beleza? Fala agora do Galo, né? Porque hoje eu conversei, cara, com uma pessoa muito próxima ao Paulinho, né? Cria do Vasco, vascaíno, um moleque aí que tem um amor, um carinho, um respeito muito grande aí pela nossa instituição, e eu vou trazer para vocês aí uma novidade muito interessante. O Paulinho, ele quer ajudar o Vasco, né? Ele tá aí com isso na cabeça, ele tá aí focado, obviamente, para o jogo, porque ele pode ser escolhido o craque do Campeonato Brasileiro, ele pode ser aí consagrado como artilheiro do Campeonato Brasileiro, e como eu falei, né, e no final ainda pode salvar o Vasco, né? Porque se o Vasco perder do Red Bull e o Paulinho for lá, fizer uma partidaça, fizer gol, né, o Atlético ganhar do Bahia, o Vasco tá salvo, irmão. O Vasco se mantém na Série A, óbvio que não é o cenário que a gente quer, não é o cenário ideal, mas isso pode acontecer, tá? Pode acontecer, não descartem essa possibilidade. E o Paulinho, ele entende a situação, ele falou aí com as pessoas mais próximas a ele que ele vai fazer de tudo para fazer a partida da vida, né? Para jogar esse jogo de amanhã como se fosse uma final. Então, muito satisfeito aí, né, com esse posicionamento, com essa forma de pensar do Paulinho. E tem mais, né? O Atlético Mineiro precisa da vitória para ficar na segunda colocação, para se manter no G4, né, e conseguir realmente essa vaga direto na fase de grupo da Libertadores. E a crise está instaurada, tanto no Bahia quanto no Santos, né? Os jogadores do Bahia, comissão técnica do Bahia e pessoas ali ligadas a lá ao Bahia City estão recebendo ameaças de morte, né, em relação aí à situação do Bahia nesse momento. Então a situação lá é muito complicada, teve tiro, né, na volta do Bahia na última partida agora contra o América Mineiro lá no aeroporto. Então a situação é de calamidade, é uma situação realmente preocupante. A polícia baiana está muito preocupada com o jogo de amanhã aí, o que pode acontecer com o rebaixamento do Bahia. E no Santos, situação parecida, né? O Santos vem de 2 goleadas seguidas, né? Perdeu de 3-0 para o Fluminense, perdeu de 3-0 para o Atlético Paranaense, e a torcida santista aí preocupada, né? Sabendo que também pode ser rebaixado. Então a torcida santista cobrando, protestando, quebrando coisa. Então realmente a situação nos 2 times ali é muito mais tensa do que a situação no Vasco nesse momento. E agora falar de 2024. Pois é, hoje de manhã eu falei para vocês, né, sobre
sobre a situação do atacante, o meio atacante Ferreirinha do Grêmio, né? Que o Vasco tinha feito uma consulta ali para saber se o Grêmio aceitaria negociar um jogador que vem muito bem, né? Obviamente fez um bom campeonato brasileiro sob o comando do Renato Gaúcho, e o Grêmio já respondeu a 777, né? Já deu ali uma resposta ao Vasco e falou: ó, a gente negocia, o jogador pode ser vendido e o valor é 24 milhões de reais. E aí, pergunto para vocês, vale o investimento? É um jogador aí de 25 anos, é um jogador que ainda tem muito para entregar. Na minha opinião, vale. Vasco pagou 20 milhões no Orediano, né? Um jogador que hoje praticamente nem é utilizado. Então, acho que 24 no Ferreirinha, eu acho que está de bom tamanho, né? Eu acho que seria um investimento inteligente, um investimento aí que não tem tanto risco assim, né? Como o Orediano, porque é um jogador já adaptado ao futebol brasileiro e sem dúvida aí poderia ser um baita reforço, né? Uma baita contratação para a temporada do ano que vem. Quero sua opinião nos comentários e antes de terminar o vídeo, mais uma vez, convido você que não está inscrito, né, que ainda não se inscreveu no canal, para correr lá embaixo, se inscrever e deixar aquele joinha, deixar aquele like no nosso vídeo. Mais tarde a gente volta na nossa live às 8h30 da noite, então o convite aí já está feito. Espero vocês aqui para a resenha, para participar com a gente aí desse bate-papo. Valeu!